Esse mês de maio, o tema, você pode lançar o slide, é em família. Em família. Esse é o tema que nós vamos construir alguns estudos, mensagens, sermões. Nós vamos conversar sobre isso nas nossas células e eu espero que você tenha um grande proveito. Quem sabe esse mês também, um ótimo tempo para você convidar alguém, amigo, alguém da sua família, que participe então desse período conosco, neste mês de maio. Alguém poderia acender a luz? Está escuro aqui embaixo da galeria, eu não estou conseguindo ver vocês, obrigado. Quando você ouve essa frase, almoço em família, o que você sente? Coisa boa? Não é? Um café em família, uma reunião em família. Às vezes a gente passa meses do ano esperando a Páscoa ou o Natal, não é? Dia das Mães está chegando aí, as mães vão talvez receber seus filhos em casa, os netos. É uma coisa agradável, não é mesmo? Como é triste a gente ver que ao mesmo tempo em família pode significar para algumas pessoas cisão, separação, tristeza. Porque tem muita gente que briga em família, que tem conflito em família, que tem vingança em família, não é? Que não conseguem sentar mais em volta da mesa e que tristeza que vem sobre, especialmente os mais velhos, quando estas coisas acontecem. Então, nem sempre esta frase em família vai significar para todos nós, não vai ter o mesmo sentimento, não vai ter a mesma significância, porque família é dinâmica. É um organismo vivo, e às vezes ela está indo muito bem, mas às vezes ela passa por degraus bem lá embaixo, por vales, por situações bem tristes. Eu quero mostrar uma foto que me traz muito boas lembranças para mim, e eu quero compartilhar com você. Vamos lá. Cadê a foto? Isso. Algumas pessoas mais velhas aqui da igreja já conheceram o meu avô, que está ali, e Egídio, e minha avó Carminha. Essa foto tem 50 anos, mais ou menos, e foi no dia das bodas de ouro do casamento dos meus avós, por parte de minha mãe. E tem uma outra foto que para mim me traz assim aquela alegria da infância, porque nós estamos em volta da mesa do bolo daquele dia. Todos os primos, muitos primos estavam ali, não é? E alguns naturalmente faltaram, não estiveram, mas a grande maioria dos primos daquela época estão ali. Eu estou atrás do número 0 aqui embaixo, junto com meus irmãos, minha irmã está no colo ali, um bebê ainda, e eu lembro dessa foto com tanta alegria, porque quando você olha uma foto dessa, você tem fotos assim, não tem? Você se lembra de uma fase da sua vida, que é a fase da infância, onde tudo era muito bom, não é? Aquele quintal da casa dos avós, dos tios, que era enorme, e aí você vai lá hoje e vê, nossa, é tão pequenininho, né? Não tem essa sensação? Aquele lugar que você ia com os seus pais, não é? Ou com os seus avós, a gente tem aquela saudade, porque a gente imagina nessa época que as coisas irão muito bem, mas nem sempre é assim, não é? Passam-se os anos e as coisas mudam. E a história não é tão bonita como prevíamos, imaginávamos na infância ou na adolescência. Parece que a vida só teria coisas boas, só traria alegrias. Mas chega a morte, chega a doença, chega as crises familiares, e parece que aquilo que era em família tão bom, deixa de ser tão bom assim. Irmãos, como é bom saber, e o tema desta noite é a minha família, você pode mudar o slide, a minha família nas mãos de Deus. Porque Deus não está esquecido daquilo que está acontecendo, que já aconteceu, e muito menos daquilo que ainda vai acontecer na nossa casa. A história de hoje é de uma família que viveu um drama imenso, imenso. A história dessa família é uma história parecida com a história de muitas famílias aqui,
que inclui morte, inclui necessidade, inclui perda de status, mas que inclui também provisão de Deus, cuidado de Deus, misericórdia de Deus. E eu quero convidar você para abrir então a sua Bíblia no livro de Ruth. Aí você pensou assim, onde é que está esse livro? Nunca ouvi falar dele, não é? Ruth é o 8º livro da Bíblia. Depois dos 5 primeiros, que são o Pentateuco, aí você vai encontrar Josué, aí você vai encontrar Juízes, e logo depois você vai encontrar Ruth. Ruth, a história de uma família que estava nas mãos de Deus. Você pode ler comigo os 2 primeiros versículos deste livro, bem no início aí. Vamos ler em voz alta, todos nós? Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, e sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moabe, e lá ficaram. Até o versículo 2. Que família é esta? Essa é uma família daquelas que você olha e quer imitar, você quer ser igual. Por quê? Pelo nome a gente já vê que tudo ia muito bem. Como é que era o nome do marido? Elimeleque. Sabe o que significa Elimeleque? Eli é aquela palavra que Jesus usou na cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Eli significa em hebraico, meu Deus, Eli. Se você conhece alguém Eli, se você se chama Eli, olha que nome, hein? Mas não só isso, Meleque. Meleque vem da raiz rei, Malek. Há sobrenomes, né? Malek. Tem irmãos que se chamam Malek. Rei. Deus é meu rei. Olha que extraordinário. Não é? Eu acho que esse menino nasceu numa casa altamente temente a Deus. Então Elimeleque foi criado naquela família de bases sólidas num relacionamento com Deus. Tanto é que recebeu esse nome poderoso, não é mesmo? E Noemi? Noemi é alegria, leveza, felicidade, coisas assim. Um nome lindo para dar para uma garota, não é? Uma criança, uma menina. Noemi, que coisa boa. Então essa família, ela tinha posses. Diz a história que eles tinham propriedade. Mas acontece que, como eu disse já, nem tudo vai bem na família. Nem sempre tudo vai como nós gostaríamos que fosse. Por isso nós precisamos afirmar, a minha família está nas mãos de Deus. Que bom lugar para estar, não é? Você tem alguém da sua família aí, pertinho de você? Que bom lugar para estar, não é? Nas mãos de Deus, seguro nas mãos de Deus. Porque a tormenta vai vir. E veio para a família de Elimeleque. O Elimeleque chegou um tempo e estava vivendo numa cidade chamada Belém. Eles eram de Belém. E houve um tempo em que faltou comida em Belém. Não tinha comida. Há 2 possibilidades que os historiadores dizem, os pesquisadores dizem, por que acabou a comida em Belém naquela ocasião. O início do texto diz que era a época dos juízes. A época dos juízes foram 300 anos antes do estabelecimento dos reis, quando o povo chegou na terra prometida, e a terra era governada por juízes, tanto homens como mulheres, que governavam e lideravam a terra. Houve um período nesta época, de um juiz chamado Gideão, e os midianitas, que eram um povo inimigo, chegou para guerrear e para tomar a terra de volta. E eles cercaram Jerusalém. Alguns dizem que nessa época eles tomaram posse da colheita e não permitiram que o povo, especialmente em Belém, tivesse a colheita, e isso gerou fome. Essa é uma possibilidade.
Então, circunstâncias que se levantam na nossa vida e que tiram a paz, que tiram, às vezes, até o pão. Vem o desemprego, vem a crise financeira. A outra possibilidade é que houve um tempo de ausência de chuva, de seca. E isso pode ter afetado a produção de grãos. E isso trouxe fome. Então nós não sabemos, não importa. O fato é que em Belém, que significa casa do pão, Belém, casa do pão, não tinha pão. Olha a ironia da vida. É como aquela pessoa que ora e pede: Deus, me ajuda, me abençoa. Como um casal que eu sempre falo desse casal, porque eles têm sido um exemplo para nós, especialmente a esposa, já que o marido há 20 anos vive numa cama, prostrado, em estado vegetativo. Mas o dia que aconteceu o acidente com o Sérgio, eles oraram juntos, a família, ele, a esposa e as duas meninas, com 10 anos, antes dele sair para uma viagem. 2 horas depois acontece um acidente, eles estavam indo de Ponta Grossa para Rio Grande do Sul. E esse acidente tira a vida da filha mais nova, da Jane, e deixa o Sérgio, um professor universitário, um homem temente a Deus, com doutorado em agronomia, no auge da carreira, com 35 anos, já com doutorado no exterior, crente em Jesus, servo temente de Deus, o deixa numa cama, e ele está lá até hoje. E nós vamos visitá-lo, e ele não tem nenhuma relação com o mundo exterior. Às vezes isso acontece. Quando falta pão na casa que se chama Belém. Mas isso, para muitas pessoas, é uma razão, é um motivo para revolta, para amargura, para uma queixa, uma confrontação de Deus. Como pode Deus deixar faltar pão na casa do pão? Como pode Deus permitir? Algumas pessoas agem, pensam e sentem assim: como pode Deus permitir um acidente como esse? Para quem ora na garagem antes de entrar no carro e sair de viagem. Nós não entendemos os mistérios, mas a nós cabe, como tem cabido àquela família, mãe e a outra filha agora, que cuidam do Sérgio há 20 anos, dizer: a minha família está nas mãos de Deus. Essa é a história de Noemi, que fica viúva, e mais do que isso, lá em Moabe, para onde eles foram, depois de terem vendido a propriedade, os 2 filhos que haviam se casado já, morrem também. Então fica aquela mulher, Noemi, com 2 noras, viúvas, 3 viúvas numa casa. Você quer situação para aqueles dias pior do que essa? Não pode ter. Não pode ter situação pior. Irmãos, às vezes você olha para uma família e você pode pensar assim: nossa, essa família vai abandonar Jesus, vai abandonar a fé, vai se tornar incrédula, e aí é que você vê o maior testemunho. Quantas vezes eu já vi, você já deve ter visto isso. É dessas situações cruas, duras, que saem os maiores testemunhos, porque tem pessoas que passam pelo sofrimento e ao invés de endurecerem o coração, elas deixam Deus agir e perguntam para Deus: Deus, como é que o teu nome pode ser glorificado na minha vida vivendo essa dificuldade? Você compreende isso, irmão? Você já deve ter visto isso. Esse é o nosso desafio. E quando acontece isso com Noemi e as 2 noras, ela decide voltar, porque 10 anos já haviam se passado. E ela então ouve dizer que lá em Belém tinha voltado a ter comida, a ter pão. E ela diz para as noras: fiquem aí, casem-se de novo, porque eu não tenho filhos mais para dar para vocês se casarem. Havia uma lei que dizia que os irmãos tinham que dar descendência ao irmão falecido.
Mas ela diz para as duas noras: eu não tenho mais filhos. E mesmo se eu tivesse agora e me casasse, vocês não iriam esperar os meus futuros filhos, se eu me casasse, tantos anos para se casarem com eles. Não, minhas filhas, fiquem aí, casem-se de novo. E ela inicia uma jornada, e tem uma foto de um pintor inglês que mostra o momento em que, tem a foto aí? Em que ela parte na jornada de volta. E você vê ao fundo do desenho, da pintura, Orfa. Porque Orfa ouve o conselho da sogra. E ela diz: vou voltar, vou ficar com o meu povo. E ela deixa de acompanhar a sogra. Mas você vê ao lado da mulher, da sogra, de Noemi, Ruth, que pede: por favor, eu quero voltar, quero ir para a sua terra e cuidar de você. Essa é a decisão, essa é a atitude que vem sobre Ruth. E Noemi insiste mais uma vez, ela diz: não, de jeito nenhum. E elas então iniciam, você pode mostrar a próxima, uma jornada de mais ou menos 100 quilômetros, estas duas mulheres, rumo de volta para Belém. Irmãos, o que é que faz uma pessoa que crê, que vive, que experimenta estar nas mãos de Deus? O que é que faz um marido, uma esposa, pais, que confiam que a sua família está de fato nas mãos de Deus? Como é que reage uma pessoa assim? Eu vou dar duas ideias dessa história para nós nesta noite. Em primeiro lugar, quem crê, quem confia que a família está segura nas mãos de Deus, em primeiro lugar, ela mantém as alianças. Olhe comigo, por favor, na sua Bíblia, o versículo 16. Quando Ruth está ali, tomando a decisão de ir embora com a sua sogra, de não abandoná-la, olha o que ela diz para a sogra. Ela mantém o pacto, ela mantém a aliança com a sua sogra. Ela diz assim, versículo 16 do primeiro capítulo. Olhe lá, leia aí comigo em voz alta. Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Veja como esta moça declara a aliança que ela havia feito com a sogra. Este texto é usado inclusive em músicas de casamento, mas aqui não é um marido que está falando para a mulher, nem vice-versa, nem um noivo para a noiva, não é um casal de enamorados, é uma nora falando para a sogra, porque ela confiava que a família dela estava nas mãos de Deus. E por isso ela mantinha aliança, mantinha pacto. Que bênção! Eu fico pensando, quais são as sogras que tem aqui hoje? Quem é sogra aqui? Levanta a mão. Vocês são as Noemis, não é? As Noemis. Você pense o seguinte, como é que foi que Noemi tratou Ruth durante aqueles anos? A ponto de quando chega a hora de Noemi ir embora, de volta, Ruth diz para ela: onde quer que você for, eu irei junto. Eu estou na tua cola, minha sogra, vou cuidar de você. A sua nora cuidaria de você? Cuidaria, não é? Você precisa amar a tua nora, viu? E olha, mamãe, quem é mãe aqui quem é mãe de meninos? Levanta a mão assim, não é? Você tem nora ou vai ter, não é? Você já está orando pela nora já ou não? A gente começou a orar cedo pelo nosso genro. Nós temos dois, né? Pelos genros.
Nós começamos a orar bem cedo. Sabe com quantos anos as nossas filhas estavam quando a gente começou a orar pelo genro? Não tinha ano nenhum, que eram meses. Cantava no bercinho ainda. Você precisa ser bênção, sogra, na vida da sua nora, na vida do seu genro. Você precisa entender que é um pacto, é uma aliança que você estabeleceu. Na verdade, não foi você que estabeleceu, foi a sua filha que estabeleceu por você, seu filho, quando se casou. Irmãos, que testemunho lindo quando numa família, há gente que diz para o outro: eu vou ficar ao seu lado, eu estou com você, onde quer que você for, eu irei também, onde você pousar, eu pouso junto. Que pacto, que aliança, que relacionamento mais lindo destas duas mulheres, doloridas, é verdade, sofridas, as duas viúvas, mas elas se abrem para o relacionamento uma com a outra, de proteção, de cuidado, de amor. Abençoe a sua família, a sua nora, o seu genro, os seus filhos. Eu sei que às vezes, se fosse pela sua escolha, pela escolha dos pais, nem seria aquela nora escolhida, nem seria aquele genro escolhido, mas dê a bênção, diga: eu vou abençoar você e vou amar você. Essa é a ordem do Senhor para a nossa casa, é manter a aliança, preservar a aliança, é cuidar das pessoas, é abençoar com a fala. Quanta fala maldosa, de gozação, de piada, isso não deve nem estar passando perto da nossa boca. Piada de sogra, nunca conte uma piada de sogra, viu? Especialmente se ela estiver perto. Abra sua boca para abençoar a sua família, seu genro. Seu genro não é exatamente o que você gostaria de ser, que ele fosse, né? Ele não é exatamente o que você gostaria que ele fosse, mas pense no que ele tem de positivo, de bom. Um dia, há muitos anos, eu disse para uma irmã, para uma senhora, ela estava falando: meu genro, eu falei: minha irmã, tem muita mulher, muita senhora, muita mãe que gostaria de ter um genro como você tem. Dê graças a Deus pelas qualidades desse homem que Deus pôs na vida da sua filha. Olhe para a sua família e conserve os pactos, as alianças. Tem alguma aliança fraca na sua casa? Tem algum relacionamento quebrado? Com certeza tem. Com certeza tem. Algum relacionamento enfraquecido, doente, distante? Põe o seu joelho no chão e diga: Deus, faça cura, faça transformação. Eu quero manter a minha aliança, eu quero ser bênção dentro da minha casa. E a aliança de casamento? Irmãos, as coisas precisam ser bem claras para nós, do que a Bíblia fala sobre divórcio. Há duas possibilidades de divórcio que a Bíblia deixa a decisão para a pessoa, e é possível haver divórcio. Primeira, infidelidade, adultério. É possível alguém simplesmente tomar a decisão e dizer: não dá mais, eu até perdoo, mas não é possível. E Jesus trata disso. Ele fala sobre isso. O divórcio debaixo do adultério, da infidelidade. E a segunda razão que a Bíblia abre a possibilidade de divórcio é o abandono. O abandono tem várias esferas, vários meandros, não é? Isso pode acontecer quando um cônjuge decide abandonar, e há vários tipos de abandono. Eu me lembro há alguns anos quando tivemos que orientar uma mulher que na época era membro da nossa igreja, não desta igreja aqui, e ela estava recebendo violência física por parte do marido. O marido não atraía sexualmente falando, mas batia e usava de violência, e estava totalmente indisposto a ter um conserto
consigo mesmo, com a sua esposa. E chegou uma situação em que ela teve que deixar o relacionamento com ele. Mas fora disso, nós precisamos lutar para preservar esse relacionamento de aliança. Preservar. E o casamento passa por épocas, assim como nós vivemos as estações, o casamento passa também pelo outono, cai a folha. Há épocas no casamento que as folhas caem, os galhos ficam secos, e parece que não vai ter broto de novo. Não é verdade? E nestas circunstâncias, nestas horas, é muito fácil a gente alimentar a possibilidade de romper a aliança. E eu não quero trazer nenhuma acusação e denúncia. Eu digo o seguinte: você deve estar como você está hoje. Se você já vem de um outro casamento, você já teve um divórcio na sua vida e é um recasado, mantenha a aliança que você tem hoje. É assim que Deus quer lidar conosco. Ele não se importa se a sua casa, a sua experiência veio daquela forma tradicional, não é? Marido, esposa, 2 filhos, 3 filhos. Deus não olha para essa forma. Talvez você tenha decidido ficar sozinha depois de uma experiência de divórcio. E você é mãe, ou você é pai, com um filho, com 2 filhos. Talvez você é viúvo, viúva. Deus não está preocupado com aquele formato tradicional que nós vemos na família, nos desenhos, não é? Tanto é que esses desenhos que estão aqui, olha, tem várias composições de família. O que eu digo é, qual é a sua composição de família hoje? Você está casado? Lute com toda a força que você tem para manter a aliança do seu casamento. Ensine isso para os seus filhos. A gente não pode abrir mão, a gente tem que dizer como Ruth: onde quer que você for, eu vou também, onde você pousar, eu vou pousar também, só a morte vai me separar de ti. Amém, irmãos? Agora, isso depende de uma aliança com Deus, com Deus. Essa aliança de casamento só é preservada quando há uma aliança com Deus. Ruth fala para Noemi: o teu Deus será o meu Deus. Aquela sogra tinha sido uma bênção tão grande na vida da nora, que ela havia evangelizado a nora. A gente diria hoje, ela levou a nora para Cristo, para Jesus. Converteu a nora. E agora a nora olha para ela e diz: o teu Deus é o meu Deus. Agora nós estamos unidas espiritualmente falando. Que coisa boa. Que relacionamento extraordinário. Mantenha suas alianças. Meu irmão, você precisa manter a aliança espiritual dentro da sua casa. Casal, precisa orar junto, precisa ler a Bíblia junto. É o beabá de um relacionamento. Mas meu marido, pastor, o senhor não conhece. Minha esposa, o senhor não conhece. Não dá. Tá bom, não dá agora, mas creia que Deus vai agir. Lute para que Deus haja assim. Faça todo o seu esforço, e ao escolher um relacionamento para você, jovem, você que busca um relacionamento, pergunte se isso vai acontecer nesse relacionamento. Se não, muito cuidado, muito cuidado. Esse relacionamento espiritual numa casa é o que vai sustentar a aliança do casamento, a aliança com os filhos. Onde quer que pousar, eu vou pousar também. Que maravilha, que maravilha. Mas uma outra coisa que aconteceu com Noemi, e acontece com quem tem a família nas mãos de Deus, a sua história nas mãos de Deus, é que você trata da sua alma para não adoecer na fé. Às vezes a gente fica tão preocupado em cuidar da alma, a gente vai no psicólogo, busca aconselhamento, né? Porque a gente está com um problema interior muito grande, um problema psicológico, a gente quer viver uma vida saudável. Ótimo, mas eu vou dar para você uma razão que não é apenas para ter uma vida psicologicamente, emocionalmente, integralmente saudável. Eu vou dizer que as doenças emocionais
E a maneira como nós vemos a vida e reagimos a ela afeta a nossa relação com Deus. Então procure tratar a sua alma, porque a alma doente adoece o relacionamento com Deus. Quer ver isso na vida de Noemi? Olha aí o que Noemi fala quando ela vai chegando de volta à sua terra. Veja lá no versículo 20. Quando ela chega de volta com a nora, em Belém, as mulheres amigas, 10 anos não haviam, diz: Noemi, você está chegando, e foram lá no vilarejo abraçá-la, recebê-la, e no versículo 20 ela diz assim: não me chamem do quê? De Noemi, não quero mais ser chamada de Noemi. Como é que era para chamá-la? Mara. Significado de Mara bem diferente de Noemi, amarga. Agora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O problema aqui não é o nome, tá? Se tem alguma Mara aqui, abençoa o teu nome, porque você não nasceu amarga, não é Mara. Seu nome é uma bênção, viu? Porque não é o nome que define a gente, viu? Não é o nome que define a gente, mas é a gente que define a nossa vida. E Noemi estava definindo a vida dela, dizendo: não me chamem mais de Noemi, eu quero ser chamada de amarga, porque é assim que eu estou. Me chamem de amarga. Veja, por que Noemi estava assim? Esse é o início da história, estamos no capítulo 1. Porque ela havia passado pela dor da viuvez, ela havia passado pela dor de enterrar 2 filhos, de perder a possibilidade de ter herdeiros. Não tinha herdeiros mais, porque ela não tinha filhos mais. A situação de Noemi era daquelas que você olha e diz: tem razão de querer ser chamada amarga. Mas na verdade não tem. Na verdade Deus quer curar e Deus quer tratar, porque um coração adoecido, ele adoece a relação com Deus. Olha o que ela diz no versículo 21. Veja aí, versículo 20. Me chamem de Mara. Olha a razão que ela dá para o nome. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Quem que fez a vida dela ser amarga? Deus. É o que ela está dizendo, é o testemunho dela, o testemunho dela, não é? Olha o que ela diz depois: de mãos cheias eu parti daqui, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que vocês me chamariam de feliz, de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. Olha a declaração de fé que essa mulher faz, que coisa terrível. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. A visão de Noemi é a seguinte: Deus é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele faz o que Ele quer, e Ele fica distribuindo chibatadas para quem Ele quer distribuir. Essa é a visão de um Deus todo-poderoso, distante do amor, distante de um Deus de graça, de um Deus de misericórdia. Essa é a visão de muita gente. É esse Deus vingativo, esse Deus que é o que distribui maldades, especialmente para aqueles que fazem alguma coisa errada. Talvez Noemi estivesse se perguntando: o que é que eu fiz de errado? O que é que meu marido fez de errado? Porque a visão que ela tinha de Deus era doente, porque a alma dela estava doente. E assim ela explicava. Quantas pessoas dizem bobagens sobre Deus? Deus quis assim. Quanta gente fala isso? Diante de uma tragédia. Na minha vida pastoral, quantas vezes já ouvi isso? É, pastor, Deus quis assim. Quem falou para você que Deus quis assim? Por que nós não ponderamos a existência do pecado? Estamos num mundo cheio de caos, e vivemos no meio do caos, do pecado, da separação de Deus, e Deus olha para a tragédia e Ele mesmo sofre, sente, chora conosco quando nós choramos. No dia da morte da Jane, aquela menina do acidente, o culto fúnebre, o culto do funeral foi na 3ª IPI de Curitiba.
E a Rosana, em choro, em dor, em pranto, com o marido no hospital, sem saber o que ia acontecer dele, me pergunta: Evandro, onde é que estava Deus? Você já fez essa pergunta? Já viu alguém fazer essa pergunta? Onde estava Deus? Onde está Deus? É isso que Mara está dizendo, é isso que Noemi está dizendo. Onde está Deus que distribuiu essas tristezas para a minha vida? Onde está Deus? E Deus me deu uma palavra, e eu falei sobre isso no culto, naquela hora. Eu disse: sabe onde Deus estava? Deus estava do mesmo lugar e do mesmo jeito que Jesus estava no dia que Lázaro estava morto. Lembra da história de Lázaro? O que fez Jesus quando Lázaro morreu? Jesus chorou. A gente aprende na escola dominical, quando é criança, que é o menor versículo da Bíblia. Eu não sei se é o menor versículo da Bíblia em letras, mas é um versículo profundo, mesmo sendo tão pequeno. Jesus chorou a miséria humana. Jesus chorou a dor daquelas irmãs. Jesus chorou a sua própria morte, que aconteceria dias depois. Jesus estava chorando quando aquela pequena menina Jane estava deitada no caixão e seria sepultada depois de alguns momentos. Jesus chora. Esse é o Deus que nós conhecemos, não é o Deus da Noemi desta fase da vida dela. Cuidado para você não adoecer a sua emoção. Trate da sua emoção, diga: Deus, limpa o meu coração dessas coisas, de revolta, de queixa, de murmuração, porque se isso não acontecer, irmãos, essa limpeza, daqui a pouco você vai estar fazendo declarações de fé, igual a de Noemi, que é uma fé doente, uma fé não bíblica, é uma fé que define um Deus que não é o Deus da Bíblia. Nós queremos um Deus que tem soberania, mas que tem misericórdia ao mesmo tempo. E aí as duas voltam. Noemi tem essa doença na alma. E o tempo vai passando. E quando elas chegam de volta, Noemi está doente. As coisas não são tão simples para serem resolvidas. Não adianta você ir no velório de alguém, como hoje, não é? Pastor William, morreu a mãe do Piola, que trabalha aqui no nosso som também. Muita gente conhece o Piola. Hã? A sogra do Piola. E você vai num velório e diz: olha, eu entendo a sua dor, vai passar. As coisas não são tão simples, a gente sabe disso. E Noemi tem que ter um tempo para ser curada na sua alma. Mas isso acontece, quem tem a família nas mãos de Deus. Quem coloca a família nas mãos de Deus. E aí ela volta para Belém, e acontece que um homem se engraça, olha para sua nora e deseja se casar com ela. Que coisa boa, refazer a vida, casar-se novamente, coisa boa, coisa boa. Talvez você viveu um infortúnio no seu casamento, você se divorciou, Deus deu uma bênção, Deus pode dar uma bênção de volta a você. Cuide disso com aquela preciosidade, com aquele cuidado, com aquele amor. E aí então Boaz chega para Noemi, fala sobre a sua nora, não é? Sobre Ruth, e eles então começam a ter um relacionamento ali, começam a se conhecer, mas havia um problema. Qual era o problema? Rapidamente, o problema era o seguinte: quando Noemi foi embora com Elimeleque, eles venderam a propriedade. E quando Noemi volta, ela tem direito a adquirir a propriedade de novo, porque a propriedade era eterna para as famílias para as quais foram distribuídas na posse da terra. É uma lei que havia lá. Mas ela precisava, por não ter dinheiro, de um resgatador, de alguém que fosse, comprasse a terra, decidisse cuidar dela, e assim seria
o resgatador de Noemi, mas não só de Noemi, já idosa, mas da sua nora, que havia voltado com ela. Tem um sujeito lá que quer casar com Ruth, e ele tem grana para comprar a terra. Se ele compra a terra, ele traz Noemi para cuidar dela e casa com Ruth. Só que tem um problema. Tinha outro parente, mais próximo. E o mais próximo era o que tinha o direito primeiro. É como a lei do inquilinato, quando você vai vender uma casa, um imóvel que está alugado, para quem que você é obrigado a oferecer primeiro? Para o inquilino. Lá tinha que oferecer o dote, lá, a terra, para o parente mais próximo. Então Boaz vai a esse homem e fala com ele, e ele diz, tenho interesse, vou comprar a terra. Opa, aí Boaz se entristece, porque ele não teria mais o direito de se casar com Ruth. Ruth seria mulher desse cara, e não dele. Aí ele, muito esperto, guarda a notícia para depois. Só que tem uma coisa, você compra a terra, você recebe 2 mulheres junto. Você vai receber Noemi, que você tem que cuidar dela, e você tem que casar com a nora, para dar descendência ao filho de Noemi que morreu, o ex-marido lá, falecido. Aí o cara diz, não, opa, peraí. Ele faz até uma brincadeira. Não, a terra eu quero, mas 2 mulheres eu não quero não. E aí sobra a oportunidade para Boaz. Irmão, você acha que isso é acaso? Boaz se casa com Ruth. Sabe quem é Ruth e Boaz? Na história de Davi, o rei, lembra que era período dos reis? Dos juízes? Depois do período dos juízes, vem o período dos reis. Um importante rei, você lembra o nome de um importante rei? Davi. Ruth e Boaz são os bisavós de Davi. Que tal ser bisavô de Davi? Você saber que daqui a 2, 3 gerações você vai ter alguém extremamente importante no Brasil, que vai botar ordem no poder executivo, no poder judiciário, não é? Já pensou? É para isso que a gente cria os nossos filhos, não é? Para pôr ordem, para ser um diretor de uma escola onde vai ser um exemplo para o mundo. Já pensou seu filho, sua filha, ser um engenheiro que vai, não é, químico, que vai descobrir coisas extraordinárias? Deus tem a vida da nossa família nas mãos, e Ele leva Noemi de volta. Ruth vai com Ele, porque Ele tem um plano. Amém, irmãos? Ele tem um plano. A gente não conhece os planos, mas Ele sabe os planos que Ele tem. Planos de paz, não de conflito, não de doença, não de destruição. Ele tem planos de paz para a nossa vida, mas nós precisamos nos submeter. Irmãos, você e eu, nós temos um resgatador, que é Jesus. Eu vou terminar dizendo a você que no tempo dos juízes, se você ler o último versículo, que está aqui uma página antes do que a gente estava lendo, o último versículo de Juízes, diz assim, o último versículo de Juízes, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Você gostaria de viver numa época assim? Na época da selva, da bala, do senso individual de justiça? Cada um fazia o que queria, o que achava reto em seu coração, porque não havia rei. Mas passam-se 300 anos, os reis são colocados para governo de Israel, e dali a pouco nasce um grande rei, chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus, bisneto de Ruth. Nós cantamos agora há pouco, né? A minha casa é abençoada. Sua casa é abençoada. Sabe por quê? Não é porque você faz tudo certo, porque nenhum de nós faz tudo certo. A gente cria filhos de forma inadequada, a gente dá mau exemplo, a gente erra, mas é porque nós temos um resgatador. Amém, irmãos? Nós temos que viver debaixo do rei, não debaixo de juiz.
A sua época já passou dos juízes. A minha época dos juízes é a época sem Cristo, sem o Senhor Jesus. Mas quando a gente entra debaixo da época do rei, é o rei Jesus que tem que governar a sua casa. Irmão, homem, você tem que ser governado nos seus olhos por Jesus, não é pelos juízes. Porque os juízes vão levar você para a pornografia, para o assédio, para as brincadeiras, as piadas. Os juízes vivem assim. A época do juiz, cada um faz o que quer. Os jovens que estão debaixo da época dos juízes são aqueles que tomam as suas decisões segundo o desejo da carne, do corpo, do sexo, do prazer, do hedonismo, do narcisismo, do consumismo e tudo isso. Isso vai invadindo a casa, isso vai dirigindo a vida. Mas um dia a gente toma consciência e diz, não, agora eu vou entrar debaixo da época dos reis. E o meu rei é Jesus, a autoridade da minha vida é Cristo. Aí faz toda a diferença.